Então vem para cá. Pastor Tiago vai ter a palavra também com os adolescentes? Vai. Então daqui a pouco a gente já libera agora? Daqui a pouco, no final? Tem uns certificados, talvez algum vai receber. Amém. Graça e paz, meus queridos. Estamos super felizes para entregar a primeira certificação da nossa igreja. Nós estaremos chamando por nome, é mais fácil aqui em cima. Como são muitos nomes, gostaria que vocês viessem rapidamente. Nós vamos distribuir, é a primeira certificação que nós estamos concluindo o nosso módulo imersão, a qual o pastor Altair esteve ministrando durante um período gostoso aqui. Você que ainda não está conosco, venha estar. Ainda falta você, tem espaço para que você esteja conosco. É uma imersão na palavra do Senhor, no conhecimento e na alegria de estarmos em comunhão, aprendendo cada dia mais. Amém? Vamos estar chamando a Dione Albuquerque. Faz o seguinte, eu passo para você, é mais fácil. Alexandra Ana, bem rapidinho, daí vocês vão subindo aqui em frente, aqui em cima para o pastor, nós vamos fazer uma oração. Aline Hardwin, Igreja da Criança. Ana Elisa, Alcileide Maria, Benedito Souza, Camila Aparecida, Camila de Paula, Cássia Magalhães, César Bisoni, Catarina Rodrigues, acredito que seja a irmã Catarina, cadê a irmã Catarina? Cíntia Emico, Cristiane Borsoi, Eduardo dos Santos Pereira, cadê o Eduardo? Efraim Paz Godoy, olha o Eduardo aqui, né? O Efraim, Elcio Ferreira, o Efraim, Elcio, Eli de Azevedo, Eli, nos ajuda erguendo a mão, por favor. Enéas Lapa, Erci Leite, Euclides Crucite não está hoje, está pregando fora. Gilberto, eu acho que é Vilaca ou Vilaça, nós tivemos um probleminha aí cadê o Gilberto? É Vilaca, Gilberto? Opa, então eu escrevi errado, graças a Deus, certo. Gilmar Jesus, a irmã Ruth, Ivani Maria, a irmã Ivani, José Fernando, José Molás, José Fernando, vocês vêm entrando aqui, por favor. José Molás, Juliana Ramalho, Laís Magalhães, Laodiceia, acho que está na Igreja da Criança, Leandro Moraes, cadê o Leandro? O Leandro estava no estacionamento. Leandro Venâncio, não, esse é do estacionamento. Leandro Venâncio, Lilian Correia, Marcela Albuquerque, cadê a Marcela? Acho que eu a vi. Marcos Vinícius, se alguém puder, de diácono, chamar o Marcos e o Leandro. Maria Aparecida, aliás, Maria Lapa, nossa irmã Maria Lapa, Maria Cecília, você está na Igreja da Criança, Maria Cecília, cadê o irmão Reginaldo para pegar para ela? Marli Batista, Manuel, presbítero Manuel, Michel Ribeiro, Nair Gonçalves, e a Nair pega da Norma, a Nilce Hardwin, irmã Nice, Noêmia, irmã Noêmia, a irmã Norma passa para Nair, Pablo,
o Pablo Felipe, Raquel Silva, acho que é Raquel Leite, Reginaldo Torres Pereira, Ricardo Barbosa Leite, Sabino Leite, Suzana Albuquerque, Valdira, irmã Valdira, Walter Pedrosa, o irmão Walter, já passa para ele não, por favor, o Vlamir Tione, eu acredito que chamamos a todos. Eu gostaria, se puder, eu sei que o pastor está lá em cima no cantinho, pastor, você pode descer para poder orar para esse grupo? O senhor ministrou essa aula, nós tivemos 58 certificações, temos mais alunos, mas o combinado é apenas uma ausência, e graças a Deus nós temos esse grupo, uma das salas apenas. Logo nós teremos a certificação de uma outra sala que está por finalizar. Nós vamos aguardar só o pastor Altair estar orando para o grupo, por essa escola dominical, o CCM, o Centro de Capacitação Ministerial. Venha, temos muito curso para vocês. Venha estar conosco todas as manhãs, um café gostoso, 9 horas da manhã, 9h30 começam as aulas. Glória a Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo coração dedicado desses teus filhos e filhas. Nós queremos te agradecer pelo sucesso que foi esse tempo na Escola Bíblica Dominical. Nós queremos te agradecer por aqueles que estão chegando agora e por aqueles que ainda chegarão, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, na graça do nosso Deus e no poder do teu Espírito, para sermos neste mundo, Senhor, o sal da terra e a luz, para a glória do teu grande nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Passa a palavra para o pastor, podem sentar. Obrigado, Deus abençoe. Que bênção, irmãos. Você que não está participando, venha participar. Nós vamos ter a próxima formatura agora, vai ser do Lidere 1, não é? A turma do Lidere, a turma que está se capacitando aí para poder ser os novos líderes de células, poderosos irmãos que vão fazer a obra de Deus. Venha também se capacitar em nome de Jesus. Todos os adolescentes de 11 a 15 anos, o pastor Tiago já está indo lá. O Tiago já desceu, já vi que a galera ali já desceu. Nós temos uma alegria muito grande de receber aqui junto conosco o pastor Claudemir, junto com a família. Pastor, venha para cá, é o ministro dessa noite, vai trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Ele está junto com a esposa e as 2 filhas também, ele já vai apresentá-las. Pastor, é uma grande honra tê-lo aqui junto conosco. Pastor Claudemir é um dos líderes da nossa denominação, presidente do presbitério de São Paulo, pastor em Guarulhos, né? Da Igreja Presbiteriana Renovada em Guarulhos, um grande amigo, já há muitos anos do meu pai, e agora eu entrei na onda e temos o prazer de recebê-los aqui no nosso meio. Obrigado, querido. Shalom, queridos, graça e paz, amém? Amém. É uma alegria, um prazer estar aqui. Eu já passei aqui com a igreja fechada, né? Tivemos a oportunidade de almoçar esses dias com o pastor Altair, e aí ele mostrou para nós o templo, e um templo lindo, admirável. Parabéns, irmãos, vocês construíram um templo ao Senhor maravilhoso, muito confortável, e a gente saiu daqui vislumbrado com isso. Me acompanha minha esposa, Fernanda, nós pastoreamos lá em Guarulhos, já há quase 14 anos, esse ano nós estamos chegando a 14 anos lá, e tem sido um desafio muito grande. E hoje nós também estamos conduzindo o presbitério de São Paulo pela misericórdia de Deus. Já também há alguns anos nós fazemos parte da diretoria, e é uma alegria poder servir a Deus, servir os nossos irmãos,
Confesso que eu já estava em dívida com o pastor Otair já há muito tempo, já há algum tempo que ele vem me cobrando, e não teve como, né? Mês passado eles estiveram com a gente numa reunião tão gostosa e não teve como, tivemos que fechar esse dia para estar aqui. E bom demais, irmãos, poder estar aqui com vocês. Minhas duas filhinhas já foram para lá, para a escolinha, para a igreja da criança, e eu espero que ela não dê muito trabalho, porque a mais nova parece que ela foi treinada na Al-Qaeda. Ela, às vezes eu revezo com a minha esposa, às vezes ela vai num evento, eu fico e cuido, porque senão a gente não absorve, e às vezes ela fica e eu vou, né? Mas hoje Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui, e glória a Deus por essa estrutura maravilhosa de poder ter os nossos filhos sendo ministrados também, dentro da sua linguagem, dentro da sua realidade. Queridos, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e 32. Leremos também um outro versículo adiante, do capítulo 14, versículo 13. Conforme você for encontrando, fique de pé para a gente ler a palavra. Gênesis está fácil aí, está logo depois da capa, não está difícil não. Está facinho, não está, gente? Glória a Deus. Eu já tenho o texto separado aqui, mas eu gosto de deixar a Bíblia aberta, é muito bom. Gênesis capítulo 11, versículo 31 ao 32 diz: E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Gênesis 14, 13 vai dizer o seguinte: Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos Tua graça, Tua unção, Teu poder sobre as nossas vidas. Usa-me pela Tua bondade e misericórdia. Coloque as Tuas palavras nos meus lábios para transmitir ao Teu povo. Que seja uma noite de grande edificação para esta igreja, para a minha vida também. Que o Senhor nos ministre, Senhor, de forma graciosa. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, meus irmãos? Eu também me alegro de poder aqui encontrar a irmã Eliette, a Eide, o pastor Antenor não o vi aqui, mas família que eu tenho um carinho muito especial. A gente teve a oportunidade de conviver bastante lá quando eles pertenciam ao presbitério de São Paulo, e também quando eles vieram para cá. Eu fui lá ver se tinha morango lá em Atibaia mesmo, e a gente passou uma tarde lá com eles, foi muito bom. Amados, eu quero falar sobre destino, propósito, objetivo, sonho. Acredito eu que quando o homem deixa de sonhar, ele deixa de viver. Quando ele deixa de planejar, de sonhar, ele deixa de viver. A administração vai dizer que quando você tem um plano, você planeja as suas ações em direção a esse plano, você tem 75% de assertividade. O restante é uma questão de alocar pessoas, recursos, e enfim. Quando eu olho para esse texto, vejo alguém que se levanta para ir a um lugar, que com certeza Deus está movendo isso. Deus está tocando o coração de Terá para se levantar, sair de onde estava, de Ur dos Caldeus, para ir até Canaã.
E nós encontramos nessa jornada, nesse desafio de ir até Canaã, uma viagem longa, não seria muito perto, algo que aproximadamente 1.600 quilômetros. Então não era uma viagem simples como nós fazemos quando nós percorremos uma distância como essa nos dias de hoje. Hoje até de ônibus, que é mais demorado, é confortável, né? Eu vou muito à Bolívia e o pessoal fica falando: olha, você precisa vir por terra, você precisa vir, pegar o trem lá em Corumbá e cortar o Pantanal, para ver as belezas que existem no Pantanal. E eu nunca tive coragem. Eu já fui mais de 30 vezes para a Bolívia, mas nunca me senti desafiado de ir por terra, porque o tempo ele é enorme em relação a 2 horas e 40 de voo. É muito longe, o tempo é muito longo para a gente que é tão cheio de atividades. E a gente olha, por exemplo, para uma realidade de pessoas que extraíam os recursos para sustentar suas famílias a partir da agropecuária, da agricultura, criação de animais, cultivo de lavouras. Não era tão simples uma viagem como esta. Não era tão simples como a gente lendo no texto imagina. E Harã, Terá, ele chega em Harã, encontra ali uma planície, encontra um lugar confortável, e quem sabe o lugar é um convite a uma parada, e essa parada lhe faz praticamente encerrar a sua vida ali. Irmãos, é muito importante a gente iniciar algo, mas é mais importante concluir. Acredito eu que os grandes fracassos das pessoas acontece exatamente pela perca do foco e da motivação. Amados, este homem, ele saiu com um destino, seu alvo era Canaã. Terá levantou com o objetivo de ir para esse lugar, e na sua decisão, embora eles tinham essa característica de parar, de acampar, para poder alimentar os animais, enfim, mas não era o seu local de destino. Muitas vezes nós encontramos isso no nosso meio. Muitas vezes os lugares que nós passamos, os momentos que nós vivemos, sejam momentos bons ou ruins, às vezes são convites para a gente parar. É o convite para a gente mudar de ideia, o convite para a gente mudar de propósito. E uma pessoa com alvos definidos, queridos, ela encanta as pessoas. Eu, particularmente, quando estou buscando algo, necessariamente não busco uma pessoa, mas eu busco o que ela está fazendo. Porque o que ela está fazendo é quem faz o nome dela, é quem expõe ela, e que faz ela ser uma pessoa interessante. Esses dias, a gente conversava em um grupo de pastores, e a gente falava exatamente sobre algumas coisas, e eu falava exatamente isso, sobre caminhar por propósito, caminhar por um objetivo, por algo que nos dê uma identidade, que nos defina. Então, com certeza havia um plano divino nessa decisão de Terá em ir para Canaã, pois foi para lá que Abraão mais tarde vai, foi para lá que o Senhor o envia. Então um movimento de Deus está acontecendo na casa de Terá. E Abraão mais tarde, ele se levanta para exatamente ir a Canaã. O destino, queridos, ele move os nossos corações. O destino que nós determinamos alcançar, ele faz a gente sonhar, nos motiva, nos encoraja e contagia as pessoas à nossa volta. Quando eu tenho algo, eu recebo algo muito bom, eu quero falar para todo mundo, eu quero envolver todo mundo, ninguém pode ficar de fora. Parece que vira a única fala na minha vida do momento, porque aquilo que a gente recebe que é bom, a gente quer que os nossos amigos desfrutem das mesmas coisas. Então, nós encontramos na história de Terá um homem que tem o seu destino interrompido. Vieram a Harã e habitaram ali.
ou seja, decidiram pela sua residência. Arã era uma região confortável, como já disse, de poucos, quem sabe de poucos desafios, e ali ele encontrou recursos favoráveis para ficar. Terá se sentiu convidado a optar por aquilo que é mais fácil, por aquilo que é menos desgastante. Quantas vezes nós queremos fazer algo, mas optamos pela forma mais simples, mais rápida, que às vezes nem sempre nós teremos os melhores resultados. Então, queridos, para chegar em Canaã, ele teria que atravessar o rio Eufrates, um rio longo, largo. Talvez se o Maluf tivesse solto, ajudasse ele, que poderia fazer para ele ou uma ponte ou um túnel. Então, imagine, talvez, alguém que tivesse um rebanho de gado enorme. Como é que eu atravesso com esse rebanho para o outro lado? Saber de uma coisa, se eu correr o risco de atravessar com esse rebanho para o outro lado, eu corro o risco de perder tudo, de morrer tudo. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Às vezes o medo, as preocupações, alguns pressentimentos nos tira do foco. Mas eu quero dizer a você, continue no foco, porque você vai realizar algo sobrenatural diante do Senhor. Queridos, o que pode ter feito terá deixado o seu destino. Quem sabe, ele olha para a sua idade, ele olha isso aqui agora é para gente nova, isso aqui é para os jovens, isso aqui é para aqueles que tiveram a oportunidade de se preparar melhor, academicamente falando. Quem sabe ele colocou muitas coisas no seu coração e assim decidiu agir. Queridos, e é essa, às vezes, as maiores desculpas que nós encontramos, o porquê que as pessoas não estão chegando aos seus objetivos. Sabe, é a barreira cultural, é a barreira financeira, é a barreira social. Às vezes as pessoas se sentem não incluídas. O meio foi o suficiente para interferir na vida de Terá. O meio, não deixe o meio interferir as suas decisões. Não deixe as pessoas que às vezes, muitas vezes até têm um bom conselho, mas elas interferem aonde você vai chegar. E nós não podemos caminhar com o pensamento dividido. O pensamento, o foco de Terá, que estava em Canaã, foi roubado em Arã. Ali ele perdeu o seu foco. Então nós vemos Terá que morre sem completar o seu destino, morre sem completar o que ele foi praticamente determinado a fazer. Encontramos no texto: e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ele se levanta para ir para Canaã, mas morre em Arã, lugar da sua parada. Quando nós paramos, nós somos suscetíveis a todo tipo de ataque do adversário. Olhamos para a história de Davi. Um dia alguém falou assim: olha, você é precioso demais, você não pode mais sair às guerras conosco, você tem que ficar no palácio. E quando ele ficou, ele saiu do foco e cometeu um dos pecados mais horríveis que alguém que a Bíblia chega a colocar como homem segundo o coração de Deus, assim ele cometeu. Eu estava estudando um pouquinho sobre as consequências do pecado de Davi, o reflexo que isso aconteceu naquela época. Sabe, acordos comerciais quebrados, sabe, outras diplomacias, olhando para a capital de Jerusalém com um olhar diferente, não acreditando, até porque na época de Davi, um pecado moral, ele soava com uma gravidade muito maior. Mas, queridos, quando olhamos, voltando para o nosso texto, quando olhamos para Terá, ele morre sem completar destinos. Terá morreu em Arã sem completar a sua missão, sem alcançar o seu objetivo. Terá não teve o cuidado de persistir, parou no meio da jornada, deixou as coisas que aparentemente ali ele via, ou talvez uma fala aqui, outra fala ali, de tirar do propósito. Queridos, Paulo escreve aos Coríntios que
as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes nós ouvimos quem a gente não precisaria ouvir. E a gente, às vezes, tem os resultados por ouvir aqueles que nos tiram do foco. Existe alguém que te guia. Primeiro é o Senhor. Segundo é a tua liderança. É a esse que você deve escutar. É esse que você deve ser encorajado dia a dia para cumprir a designação que o Senhor te deu. Sabe, a palavra de Deus diz em Tiago, que o homem de coração dobre, ele é inconstante em tudo, em todos os seus caminhos. Alguém que não sabe o que quer. Alguém que não discerne o que está fazendo. No meio do caminho, não sabe muito bem o que quer. Querida, a Bíblia fala que este coração, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Pergunto a você, não precisa responder. Tem alguma coisa não concluída na sua vida? Tem alguma coisa que você começou e você não fez? Que às vezes até refletia em outros. Alguém olhou para você e começou a ver você como uma inspiração, e de repente essa pessoa olhou para você e viu você parando no meio do caminho. Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus não é Deus de começar uma obra e parar no meio do caminho. Na sua palavra está escrito que Ele nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele que deseja nos aperfeiçoar. Mas eu quero me ater ao segundo versículo que nós lemos, falando sobre uma geração que se levanta para completar destinos. Alguém que se dispõe a fazer. Capítulo 12, exatamente a sequência do momento de luto que Abrão enfrenta. E veio a voz do Senhor que lhe chama: levanta e vai para a cidade, para a terra que eu te mostrarei. E a terra que Deus leva ele é a terra de Canaã. Era exatamente a terra qual o seu pai tinha determinado entrar, determinado pisar. Então, Abrão faz parte de uma geração que completa destinos. E esse versículo que nós lemos, do capítulo 14, 13, Abrão recebe o nome aqui de hebreu. Ele nunca tinha sido chamado por esse nome antes. Ele nunca tinha sido chamado como hebreu. Mas neste momento, ele é chamado como nome hebreu. E esse nome, essa palavra define exatamente quem Abraão decidiu ser. Quem Abraão decidiu, a missão que Abraão decidiu encarar. Porque a palavra hebreu, uma das definições é aquele que atravessa. Quem sabe Terá olhou assim: não, eu não vou atravessar o Eufrates, não. E Abraão falou: eu vou atravessar. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar a Canaã. Sabe, queridos, nós seremos surpreendidos sim, por muitas dificuldades, por muitas adversidades, por muitas tribulações, mas nós temos que ser a geração que se levanta para completar destinos. Temos que ser uma geração que olha e vê as obras inacabadas, e não olha simplesmente com um olhar de compadecimento, mas também com o olhar de olhar uma situação e levantar para fazer algo. O que pode levar você a se levantar para atravessar? A gente olha para Jesus. Ele acabou de multiplicar os pães, alimentou uma multidão enorme. De repente, depois desta missão, eu acho que qualquer pessoa, depois de uma multiplicação de pães, se acontecer isso hoje em qualquer igreja do mundo, eu acho que vai CNN, Rede Globo, vai tudo quanto é emissora do planeta atrás desse cara. Talvez esse cara não consiga sair de dentro da igreja. Se ele tiver com vontade de ir no banheiro, ele não vai conseguir sair do templo, porque a imprensa vai travar ele. Depois de um milagre desse, Jesus vai à beira da praia, fala para os discípulos: é o seguinte, a Bíblia diz que ele obrigou,
vocês vão para o outro lado, e eu vou orar. Subiu para o monte e foi orar. E os discípulos tiveram que atravessar o outro lado. Agora essa travessia para o outro lado tinha ventos fortes e o agitar das águas, ao ponto de o barco quase afundar. Quando você decidir se levantar para atravessar, enfrentar uma situação, saiba que as coisas vão se agitar na sua direção. Seja consciente disso. Todo grande desafio fará o inimigo com o inferno todo se levantar contra a sua vida, contra a sua casa. Ele se levanta contra um, ele se levanta contra um pastor, ele se levanta contra uma igreja, ele se levanta contra um estado, contra um país. Nós vemos o inferno conspirar. O diabo odeia quem se levanta para cumprir propósitos. O mar se tornou revolto. O mar se levantou numa fúria violenta. O vento idem. Então você enfrentará o caos para cumprir o seu destino. Mas eu estou diante de homens e mulheres que são hebreus. Os hebreus de Osasco, os hebreus da IPRO, que vão se levantar para cumprir destinos. Amém? É com você que Deus está falando? Glória a Deus. Então Abraão se levanta para ir a Canaã, pois a voz de Deus veio ao seu encontro e lhe chamou para tal missão. Deus está falando com você aqui. Se levante. O que foi que você parou no meio do caminho? Desistiu da célula? Desistiu de discipular uma pessoa porque ela era trabalhosa? Desistiu de se envolver com uma liderança porque tem espinhos no meio da liderança? Você deixou de fazer algo porque você encontrou dificuldades no seu caminho? Qual é o vendaval que se levantou contra o seu ministério, contra os seus propósitos? O que é que você enfrentou nesse contexto? Sabe o que aconteceu? O mesmo Jesus que deu ordem, lá na beira da praia, vão para o outro lado. Dali a pouco ele estava dentro do barco. Dali a pouco ele estava atravessando com eles. Você parece estar sozinho. Você parece estar isolado, mas existe um Deus que está com você, que se levanta para te encorajar e te fortalecer. Aleluia. Deus tinha propósito com Abraão na terra de Canaã, e não era em Harã, não era ali. O propósito de Deus era Canaã. O Senhor daria aquela terra depois, ao cabo de 400 anos depois da sua descendência ficar cativa no Egito. O Senhor diz: esta terra eu darei à tua descendência. Irmãos, o lugar que você chega tem relação com o crescimento de uma revelação maior de Deus para a sua vida. Quando ele chegou em Canaã, Deus disse a ele: darei à tua descendência essa terra. Deus não quer simplesmente que ele vá, mas ele quer falar com ele naquele território, exatamente naquela geografia. A dimensão da revelação cresceu. Nós vemos Deus chamando e depois Deus falando exatamente que naquela terra ele veria a sua descendência ser consolidada naquele lugar. E então nós vemos exatamente, queridos, como que o objetivo, que o destino nos move, como que uma chamada nos move. E quando olhamos para alguns outros exemplos exemplos de Neemias, por exemplo. Neemias estava confortavelmente em um palácio. Ele praticamente, se fosse fazer uma reflexão, ele não fazia parte da história de destruição do seu povo, porque ele nasceu no cativeiro. Mas quando ele teve a informação
quando ele teve a informação que do outro lado, em Jerusalém, aqueles que estavam lá viviam em profunda miséria, cidade destruída, portas destruídas, sepulcros destruídos, tudo destruição, uma destruição total. Ele se levanta para atravessar. Ele se levanta para fazer algo. Te incomoda as notícias que te chegam? Saber que no seu bairro tem pessoas morrendo? Morre gente todo dia, pastor. Te incomoda ver um vizinho teu sepultando um filho? Te incomoda uma nova boca de droga nascendo do lado da sua casa? Te incomoda ver um número maquiado pelo governo que demonstra que nós temos 12,5% de desempregados no Brasil, mas há aqueles economistas que desconversam o que o governo está publicando, que isso chega em torno de 40%? Isso te incomoda? Que as pessoas estão fazendo de tudo para sobreviver. As pessoas estão fazendo de tudo para poder sustentar suas famílias. Isso dói em você? Quando foi que você ouviu que tinha pizza de R$10? Quando foi que você ouviu isso? A crise fez a pizza de R$10 surgir e virou uma febre em todo canto. Até quem nunca comeu pizza teve a oportunidade de comer agora. E nós observamos estes cenários. Os cenários que nós observamos, eles devem criar em nós um sentimento de mudança. Eles devem criar em nós um sentimento de uma atitude que vai convergir com a reparação, com a solução. E Neemias se sente incomodado. Se sente incomodado ao ponto, não, eu vou atravessar todas essas fronteiras e vou lá para Jerusalém. Lutar pela restauração daquele lugar. Lutar por aqueles que estão vivendo de forma miserável. Lutar pela necessidade desse povo. E ele se levanta para viver essa grande realidade de transformação da vida do seu povo. Ele não precisaria se preocupar com isso. Não precisaria. Você acha que um camarada como o Silvio Santos, ele precisaria se preocupar de fazer uma programação, às vezes até ao vivo? O cara que termina a noite fazendo festa com dinheiro, jogando aviãozinho para cá, aviãozinho para lá, ritmo de festa, a vida dele não parece que não tem sofrimento nenhum, né? É assim que a gente termina o domingo, vendo o Silvio Santos, um homem com, deve ter lá seus 90 anos de idade, terminando assim o domingão à noite. E às vezes a gente termina o domingo tão derrotado, né? Tipo assim, parece que o almoço pesou, a janta então, idem. O culto parece que não foi aquilo que a gente esperava. E o Silvio Santos termina jogando aviãozinho de 100. E o povo se estapeando para pegar aquele aviãozinho, sobe um em cima do outro. Estou falando de Neemias, o cara não precisava. Ele era o cara que tipo assim, tinha uma bandeja que tipo assim. Poxa, você tem ideia? Quando o Bush chegou aqui no Brasil, perto da minha casa tem um hotel chamado Hyatt. Ele ficou lá. 4 helicópteros, um em cada ponto, e parados. Eles estavam estacionados no céu praticamente, monitorando. Aí a imprensa começou a cair em cima e ver o que está acontecendo. O cara trouxe um Boeing, tinha carro para ele andar, segurança para ele andar, copeiro, cozinheiro, comida. Foi miserável, não quer nem comer um hambúrguer nosso aqui. A gente come o que eles vendem e o cara não quer comer. O cara trouxe o copeiro dele. Vai que os brasileiros me envenenam. Então, Neemias tinha essa função. Se o rei, antes do rei morrer, ele primeiro. Mas o cara desfrutava de uma posição de grande responsabilidade, mas que também lhe dava grande liberdade. E Deus usou a vida dele para atravessar, para olhar para as necessidades de um povo. E a sua travessia não foi só simplesmente para reparar muros,
não foi somente para colocar portas na cidade, não foi só para olhar para as questões sociais, mas foi para abrir caminhos para mais tarde vir um sacerdote para ensinar o povo a voltar-se para Deus novamente. Queridos, a gente não tem noção de onde vai chegar o resultado das nossas decisões, das nossas ações. Nós somos uma geração que vai escrever uma nova história. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que vai ter uma nova história na tua casa, na tua família? Você acredita que seus vizinhos vão se converter? Porque o que depender de você, você vai se levantar e a glória do Senhor vai se manifestar a partir da sua vida. Sabe? Não veja dificuldades naquilo que se apresenta para você como algo intransponível. Não veja dificuldades, porque se Deus está te movendo, os seus caminhos serão abertos. Se Deus está te movendo, saiba que os recursos virão, as situações difíceis, aquilo que é contrário há de cair por terra, porque o Senhor será com você. Foi difícil para Terá, mas não foi difícil para Abrão. Você quer ver como é que a vida é difícil para alguns? Você está olhando para um lindo céu azul, céu bonito, de repente alguém mostra, mas tem um urubu lá em cima. O cara é capaz de enxergar um urubu, mas não enxerga o céu. Está entendendo? E é só um pontinho preto. É só algo, quem sabe, para distrair o foco, mas está lá para distrair o foco. E tem gente que foca apenas nisso. Apenas nisso. Mas Abraão foi, quer saber de uma coisa? Meu pai foi uma pessoa que decidiu chegar até aqui, mas eu vou um pouco mais adiante. Você tem essa compreensão que você pode ir mais longe? Sabe, você tem que ser uma flecha polida nas mãos do Senhor, para Ele arremessar para o alvo certo. Ele te chama para ser essa flecha nessa noite, para Ele arremessar você. Você vai cruzar esse mar, você vai entrar nesse deserto, você vai cumprir o seu destino, porque o Senhor te chama para tal. Agora, ele poderia olhar e falar assim, poxa, fazer uma série de julgamentos do seu pai. Ele poderia fazer isso. Se fez, a gente não sabe. O texto não fala. Entende? Mas uma coisa é certa. Ele ouviu a Deus. E ao ouvir a Deus, ele decide fazer algo diferente. Ao ouvir a Deus, ele decide fazer algo diferente. Ele se levanta para cumprir. Quem sabe, com menos recursos ou com mais recursos, não sabemos, mas uma coisa é certa, que ele levanta e atravessa esse rio. E eu quero convidar você a atravessar. Eu quero convidar você a olhar e enxergar que existe algo precioso para você conquistar. Uma coisa que a gente está atravessando dia a dia é o desafio da igreja, o desafio dos céus. Há aqueles que se queixam que nós pouco falamos dos céus, que nós pouco falamos do arrebatamento da igreja. E é verdade, às vezes nós deixamos de falar, porque às vezes nós começamos a focar aqui exatamente como Terá focou. Mas existe alguém que está apaixonado pelo céu, existe alguém que está vislumbrando a nova Jerusalém, existe alguém que trabalha aqui com o tom de despedida, com o sentimento de despedida, até porque nós não somos daqui. E Paulo diz que nós estamos assentados em regiões celestiais. Nós discernimos as coisas espirituais.
Se não somos daqui, nossa pátria não é aqui, mas atravessaremos todas as dificuldades daqui para chegar lá, para ouvir o soar da trombeta nos chamando: vinde, benditos de meu Pai, possuir as mansões celestiais que estão preparadas desde a fundação do mundo. O grande problema é que muitos de nós achamos que Jesus demora. E quando aquele texto, se eu não me engano em Hebreus, fala: olha, um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Se ele falasse que ia demorar, aí que o negócio estreitava. Porque isso já tem quase 2000 anos. Mas nós devemos esperar com certeza o dia da vinda dele, atravessando seja qualquer realidade, por mais adversa, por mais terrível que seja. Mas somos os hebreus desta geração. Somos os hebreus que olham e que não vão deixar ninguém para trás, que não vamos deixar ninguém à mercê da realidade dessa vida. Uma igreja que se compromete a cuidar dos outros, não deixa ninguém para trás. Eu sou apaixonado pela visão em células, que é a realidade dessa igreja, que é a realidade da nossa lá, porque nela só fica para trás quem quer, porque todo mundo é chamado para andar com alguém, para ser instruído por alguém, para ser nutrido por alguém. Só fica para trás quem quer, quem se acha autossuficiente, quem acha que não precisa de ninguém, quem acha que está tudo bem na sua vida. Mas quem se dispõe, tem um mentor, tem um discipulador, tem alguém que lhe vai lhe guiar, lhe dar o direcionamento correto. E os hebreus fazem isso. Homens que se levantam para atravessar, homens que vê as obras inacabadas e se levantam para fazer a diferença. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Ó Deus, o Senhor é soberano, Senhor. A tua vontade, Pai, ela é soberana sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão poderoso, Pai, que mesmo olhando para nós e encontrando em nós obras inacabadas, que olhando para nós, Senhor, vê em nós, Senhor, desmotivação, vê em nós, Senhor, o meio nos influenciando, a realidade visível e invisível nos influenciando. O Senhor é Deus, Senhor, para enviar ainda a tua palavra e nos encorajar. O Senhor é Deus, meu Pai, para nos mover. O Senhor é Deus, ó Pai, para limpar os nossos caminhos, para abrir caminhos no meio de desertos, para mandar socorro e provisão em tempos de necessidades. O Senhor é um Deus que nos manda ir, mas é um Deus que está conosco no meio da jornada. Pai querido Deus, a exemplo desse texto, Pai, que sejamos semelhantes a Abrão, Senhor, que as pessoas começam a ver ele diferente dos seus antepassados, porque os frutos das suas decisões começam a demonstrar quem ele é, e as pessoas, meu Pai, à sua volta, começam a vê-lo como um homem vencedor, vê-lo como um homem que não para diante dos desafios. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, equipa os teus filhos, Senhor. Encoraja os teus filhos, Senhor. Encoraja o meu amigo pastor Júnior, sua esposa, o conselho desta igreja, toda a liderança dessa igreja, Pai, a ser como Abrão, Senhor. Que eles sejam hebreus, que eles sejam hebreus, como já tem feito coisas grandiosas para ti, ó Pai, mas que para os novos desafios, que conspira, que luta contra, que se levanta,
Senhor, como obstáculo, impedimento. Senhor querido, dê uma unção de ousadia. Xerebacara chorabalabaraba xaralabarabas. Espírito de Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nada, Pai, diante dos nossos horizontes vai nos parar. Nada vai impedir-nos de avançar. Nada, Senhor, vai roubar a nossa motivação, a nossa fé e a nossa alegria. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Diga para o seu irmão: eu estou diante de um hebreu. Fale para o seu irmão: eu estou diante de um hebreu. Eu estou diante de alguém que se levanta para fazer a diferença. Sua rua vai ser diferente. Sua casa será diferente. Sua célula será diferente. Sua liderança será diferente. Porque com suas atitudes você vai influenciar. Com suas atitudes você vai motivar. Aleluia! Glória ao nome santo de Jesus. Pastor Júnior, obrigado, gente, pela oportunidade. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida. Pastor Claudemir, pastora Fernanda, que honra recebê-los aqui. Deus abençoe muito, muito mesmo vocês. Ainda de pé, nós já estamos encerrando o nosso culto. Que palavra poderosa que Deus ministrou hoje ao nosso coração. Sabe, queridos, muitas coisas podem nos querer fazer parar. Terá se acomodou, um lugar fértil, tranquilo. Mas Harã não era o local dele, era Canaã. O lugar que Deus tinha planejado para a vida dele era chegar em Canaã. Sabe, esse homem já tinha perdido um filho. E muitas coisas podem nos querer fazer parar. Eu quero orar com você mais uma vez, antes de nós encerrarmos o culto. Quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. O que tem te feito desejar parar? Abortar os planos de Deus para a sua vida? Será que tem faltado fé? Será que tem faltado esperança? Será que você tem dito: eu não consigo mais, o tempo já passou, a minha idade já está avançada. Foi-se o meu vigor, foi-se a minha esperança de poder continuar, de poder fazer, de poder viver o que Deus tinha para a minha vida. Sabe, queridos, tantas promessas nós enterramos e nós deixamos de chegar em Canaã porque paramos no meio do caminho. Mas isso não vai ser a nossa história, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos como tua igreja. Senhor, nós estamos, ó Deus, aqui neste lugar e te louvamos porque o Senhor trouxe uma palavra sobre o nosso coração. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós paramos, acomodamos, desistimos. De vez em quando, ó Deus, algo está errado e nós dizemos: não é assim que eu esperava. Senhor, quantos líderes de célula o Senhor já levantou neste lugar, anfitriões que pararam por algum motivo, desanimaram, desistiram. Quantos homens e mulheres o Senhor levantou para profetizar sobre a nossa nação, para profetizar sobre a nossa geração. Senhor, quantas pessoas que estão aqui e o Senhor ministrou dons de cura, dons de palavra de sabedoria, dons de ousadia. Quantas pessoas, Senhor, com palavras de graça, de unção, de poder, mas por alguma coisa parou. Alguns pararam porque viram que o trabalho estava exigindo demais, outros porque tiveram frustrações, outros porque desanimaram por qualquer situação de perca. Mas, Senhor, a tua palavra nos chama para romper. A tua palavra nos chama para caminhar. A tua palavra nos convida a olhar para Canaã e colocar os olhos na terra da promessa. Senhor, quantos de nós temos perdido os nossos filhos, Pai? Quantos filhos se perderam no meio da caminhada? Quantos homens e mulheres
criaram os filhos na igreja, eles lideraram, eles trabalharam nos ministérios, mas pararam por algum motivo. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha sobre a nossa vida, que nós possamos tomar posse dela, possamos crer que chegaremos a Canaã com toda a nossa parentela, com toda a nossa casa, com toda a nossa família, com toda a nossa geração, com todo o nosso bairro, em nome de Jesus, aleluia, porque nós cremos que tu és um Deus que nos chama para a terra prometida, tu és um Deus que nos renova, tu és um Deus que dá ousadia e graça e vigor. Senhor, quantos homens e mulheres aqui neste lugar iniciaram um curso de teologia, desejando, Senhor, responder o teu chamado para as nações, mas algo abortou isso. Em nome de Jesus, traga de volta, Senhor, o sonho, traga de volta, Senhor, a paixão, traga de volta a persistência, e em nome de Jesus, nos ensina a caminhar e a romper em fé, para que a teu nome todo joelho se dobre, rompendo em fé para a tua glória, para o teu poder. Nos tira, Senhor, da terra onde nos acomodamos, nos tira do lugar onde paramos e nos leve, Senhor, a voltar a orar, a jejuar, a caminhar, a evangelizar, a falar dos teus grandes feitos, do teu poder, e em nome de Jesus sair plantando, ainda que chorando, porque aqueles que vão semeando e chorando voltarão com seus feixes. Nós cremos nisso e nós viveremos isso em nome de Jesus. Senhor, o pecado, o erro, a falha, o desânimo, nada disso vai nos fazer parar em nome de Jesus, e responderemos ao teu chamado para a glória e louvor do teu nome. Senhor, despede a tua igreja em paz aos nossos lares, e que essa palavra possa queimar o nosso coração, que essa palavra possa arder na nossa vida, e que em nome de Jesus possamos responder: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero ir para Canaã, eu quero chegar no lugar que o Senhor prometeu que eu viveria, o lugar que o Senhor prometeu para minha família, terra de graça, terra onde mana leite e mel. Vai ter um preço a ser pago, mas nós queremos pagar esse preço para a tua glória e o teu louvor. Obrigado, Senhor, por esse casal de pastores que vieram nos abençoar essa noite. Senhor, derrama sobre eles da tua unção, da autoridade do teu Espírito Santo. Senhor, que eles também possam romper em fé, que eles possam, Senhor, cumprir o propósito que o Senhor designou na vida deles, na vida das filhas deles. Senhor, que a igreja deles seja próspera, seja vitoriosa, que haja cura, que haja milagres, que haja maravilhas no meio deles, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Abençoa esse casal, Senhor, que eles pastoreiem com amor as tuas ovelhas, que eles sejam mordomos fiéis para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que a tua bênção, a tua paz, o amor do Espírito Santo de Deus, a comunhão, as consolações do Senhor seja sobre cada vida, cada família, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. Reforçando o último aviso, encontro com Deus, dia 20, 21 e 22, vão ser dias poderosos, maravilhosos. Faça a sua inscrição ali no fundo, procure o Fernando e o Iago, eles vão estar ali no balcão de inscrição, e as mulheres, o próximo sábado aí, o encontro de mulheres. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Quem já pagou, retira o convite das mulheres, tá? Dê um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe. Pastores, obrigado.